De Cristo Jesus, o Salvador, manifestado ao mundo inteiro. Amém. Na última quarta-feira, dia 6 de janeiro, celebramos o chamado, conhecido Dia de Reis. O dia em que supostamente os magos do Oriente chegaram em Belém e adoraram o menino Jesus e lhe entregaram as suas ofertas. Um momento muito lindo, muito bonito. Mas é impressionante como as pessoas conseguem estragar um dia tão cheio de significado. Encontrei na internet uma simpatia dos Reis Magos. Diz o texto: faça uma simpatia para lhe trazer muito amor, dinheiro, a conservação da paz no seu lar e o alívio de qualquer sofrimento. Escreva com lápis, não pode ser caneta, tem que ser lápis, no batente superior da porta de entrada da tua casa, os nomes dos 3 magos: Baltazar, Melquior e Gaspar, um ao lado do outro. E depois mentalize: assim como trouxeram tanta luz para o nosso Mestre Jesus, que tragam boas energias para a minha casa, protegendo todos os meus familiares. Amém. Esse tipo de crendice, de idolatria, ainda domina a mente e a vida de muita gente. Por isso cabe a nós dar o nosso testemunho contra esse tipo de pensamento, de crença, baseados na pura e verdadeira palavra de Deus. Muito se tem falado nos últimos dias sobre a vacina. A vacina que possa nos proteger contra o coronavírus. Algumas pessoas, embora tenham medo ou receio, não se deixarão vacinar. E outras se deixarão vacinar, confiando que assim estarão protegidas contra o vírus. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos fazer deste assunto uma guerra, uma batalha, nem para esse lado e nem para esse lado. A gente orou tanto, a gente pediu tanto a Deus uma cura, uma solução para esse grande problema que assolou o mundo inteiro no ano passado e continua assolando. Nenhuma vacina para o coronavírus ou qualquer outra coisa tem
ou terá 100% de eficácia? Nós temos que pensar em nós, os nossos familiares, nas pessoas que convivem conosco. E de repente, por causa de um pensamento que tem outros interesses por trás, a gente não se proteger. Temos que confiar nas pesquisas, confiar nos estudos que estão sendo feitos, e o resto Deus vai fazer. O resto Deus vai agir. Mas não podemos desprezar, por qualquer motivo, alguma coisa que nos proteja contra esse mal, contra esse grande problema que está em nosso meio. Quem tem filhos está acostumado com vacinas. Até os 10 anos de idade, uma criança recebe em torno de 24 vacinas. E ninguém questiona se elas funcionam ou não. Se devem ou não devem levar os seus filhos para serem vacinados. Nós confiamos que elas imunizam as crianças de várias doenças perigosas. E de fato nós notamos que realmente elas funcionam. Portanto, não deixem de levar os seus filhos para serem vacinados, seus filhos menores, para receber as vacinas. É incrível que muita gente não acredita que outra vacina, bem mais poderosa, com efeito muito maior, 100% de eficácia, funcione. Muita gente não acredita que a vacina de Deus, o batismo, funcione. Muitos não acreditam que o batismo possa produzir o perdão dos pecados, a fé, a salvação. Mas acreditam em bobagens, como aquela simpatia dos reis magos que eu falei. Acreditam em sorte, acreditam em horóscopo, signos, em benzedura, em energia positiva e assim por diante. Toda a igreja cristã tradicional lembra no dia de hoje o batismo de Jesus. Interessante. Jesus foi batizado não porque precisava de perdão, mas para assumir o nosso lugar, entrando também naquela fila de pecadores que se formavam para serem batizados por João Batista. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos capítulo 6, nos fala sobre o poderoso efeito do batismo. Paulo diz que no batismo morremos junto com Cristo para o pecado. Ainda temos o pecado em nós, mas depois da vacina do batismo, o pecado não nos mata mais, não nos condena. E não domina mais completamente a nossa vida. O batismo aplica em nós a vitória de Cristo sobre o pecado, o diabo e a condenação eterna. No batismo, recebemos uma nova vida,
renascemos com Cristo para uma vida com Deus e para Deus. No batismo, Deus comunica a nova vida que Cristo conquistou para nós. Pois ali, morremos com Ele e ressuscitamos com Cristo, para sermos não mais dominados pelo pecado, mas sim pela graça salvadora de Deus. Porém, a idolatria, a frieza espiritual, os falsos ensinos podem nos desviar de Deus e fazer a gente perder todos os benefícios maravilhosos da obra de Jesus, as bênçãos de Deus. E como isso pode acontecer? Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e passamos a ouvir outras coisas. Ouvir os ensinamentos errados de pessoas, de grupos. Ou então passamos a seguir a nossa própria vontade. E um exemplo claro disso é a doutrina do batismo. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos levados a acreditar que as crianças não devem ser batizadas. Só os adultos. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus ensinou claramente que todos devem ser batizados. Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim, não as proíbam. E ainda, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Por isso, assim como não importa a idade de quem recebe uma vacina, pois ela faz efeito em qualquer pessoa, de qualquer posição social, raça, nível de estudo ou econômico. Assim é também com a vacina de Deus, o batismo. O poder do batismo está nas palavras de Cristo, não na idade, não no jeito como o batismo é feito, ou então naquele que realiza o batismo. Hoje, meus irmãos, nós somos tentados a acreditar que o batismo ele é um mero ritual, sem significado maior para a nossa vida. Quando Jesus deixa claro nas Escrituras que o batismo salva, que Ele perdoa. Então, quando nós valorizamos mais os ensinamentos de pessoas do que os claros ensinamentos de Deus, nós não estamos adorando a Deus. Estamos adorando pessoas. Estamos adorando indivíduos. Nós também somos levados pelo engano quando nós deixamos de viver como pessoas batizadas e colocamos em primeiro lugar tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus. Metas para o novo ano. Buscar o reino de Deus e a sua justiça.
em primeiro lugar. Não será essa a razão pela qual as pessoas se dedicam tão pouco às coisas da igreja? Por que será que nós nem sempre colocamos os nossos dons a serviço do reino de Deus? Não será porque estamos mais preocupados com as coisas materiais e sentimentais? Por que não dedicamos os nossos bens ao serviço de Deus? Não será porque o nosso foco está em outro lugar? E não nos servir a Deus? Por que será que tantas vezes nós não somos diferentes das pessoas do mundo que não creem em Jesus? Não será porque vivemos da mesma maneira que eles? Praticando os mesmos pecados que elas praticam? Sem se preocupar com as consequências? E com o nosso testemunho para os outros? O apóstolo Paulo diz, no texto de Romanos, que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. E isso aconteceu na gente quando nós fomos batizados. Porém, essa natureza humana, ela está morta para o castigo, para a condenação. Mas ela ainda vive, quase como um zumbi. E ela sempre volta com todo o poder em nós. Dizia um colega meu, que no batismo, o nosso velho homem é afogado. O problema é que ele sabe nadar e usa boia. Nós sabemos como essa natureza é forte e como ela pode estragar nossa vida, especialmente os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Por sermos batizados, nós somos novas pessoas, somos novas criaturas. E podemos então dizer junto com o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, a vacina mais importante que já recebemos foi o batismo. No batismo, nós fomos trazidos para a família de Deus, nos tornamos filhos e filhas. Tem coisa mais importante que ser um filho de Deus? Perdoado, amado, abençoado e com a garantia da vida eterna? Eu acho que não. Amém.